Na cristandade, dois eventos são o eixo de toda a nossa doutrina. O Natal, que é a encarnação do Verbo divino, do Filho de Deus que se fez como nós, e a Páscoa, que se atualiza a partir do evento de Jesus, que exatamente naquela celebração, ele, sacrificado que foi, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E esta ocasião que estamos celebrando hoje inaugura a Semana da Páscoa. Nós temos hoje o Domingo de Ramos, ao longo da semana, os eventos que vão se suceder e nos cultos que teremos, queremos enfatizar os acontecimentos que tiveram lugar naquela semana, há 2000 anos, para culminar com a dor, a paixão de Jesus na sexta-feira, e desde já estamos aqui instando que você venha estar conosco na sexta-feira às 11 horas no culto da paixão, para depois podermos celebrar a alvorada da ressurreição no domingo pela manhã. Então hoje é o Domingo de Ramos. Quero convidá-lo para ler a palavra de Deus no Salmo 24. Nós conhecemos bem o Salmo 23. Se não inteiro, pelo menos o começo. E o 24. Gostamos tanto do 23 que podemos dispensar os outros salmos. Veja que salmo lindíssimo nós temos aqui diante de nós. Vamos pôr-nos em pé e acompanhar a leitura bíblica. Melhor ainda, vamos ler todos juntos o Salmo 24 por inteiro. Todos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, e queremos, ó Deus, que esta glória do Senhor resplandeça em nossas faces, que a glória do Senhor possa, de maneira cristalina, ser vista no seio do teu povo, que a glória do Senhor transborde sobre toda a face da terra. Então dá-nos a experiência agora, de meditando a tua palavra, podermos vislumbrar esta realidade tão magna da nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Salmo 24 nos traz uma descrição da entrada triunfal de um governante, de um general, de um líder militar depois de uma batalha. Uma batalha renhida, uma batalha sofrida, que talvez custou a vida de muitos soldados, de regimentos inteiros, mas que, por fim, trouxe vitória ao exército do Senhor. E aprenderam, então, a entoar este salmo depois de batalhas contra os filisteus ao sul, os sírios ao norte, os povos que vinham mais ao oriente, e celebravam com alegria a entrada triunfal dos vitoriosos. O apóstolo Paulo toma de empréstimo essa ideia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, quando diz que sempre Deus nos conduz em Cristo em triunfo.
de tal sorte que nós sempre estamos marchando triunfantemente, e nós somos para com os que são salvos cheiros de vida, fragrância de vida, mas para os que se perdem, nós temos um aroma, nós temos um odor de morte. E era assim que os exércitos vinham entrando sob os seus líderes, para com os que foram vitoriosos, aquele aroma das plantas, das flores, dos ramos, exalavam a vitória. Mas para os que foram presos, e que vinham lá no fim da fila, e que ficariam nas masmorras, e alguns deles seriam sentenciados à morte, aquele mesmo aroma das plantas, das flores, era o aroma da morte. O cheiro era o mesmo, mas cada qual absorvia aquilo que na sua memória estava: vou viver, vou morrer. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele domingo que hoje nós comemoramos, teve esta marca. A ideia era a mesma. O Salmo 24 poderia ser tomado de empréstimo naquele dia em que Jesus, acompanhado de uma multidão que se reuniu ali, e então fez uma estrada, pavimentaram ali um caminho para Jesus por meio de mantos e palmas, ele pudesse entrar triunfante em Jerusalém. Foi uma surpresa inusitada. Do nada, uma multidão se reuniu para saudar a Jesus. Inúmeras vezes Jesus tinha ido a Jerusalém nas festividades, era seu hábito. Em algumas ocasiões fizera um discurso aqui, um milagre ali, uma polêmica logo ali adiante, mas desta feita, a coisa tomou um outro formato. Todos, de repente, ficaram sabendo que o Nazareno, o que havia nascido em Belém, o que já reunira multidões, estava chegando em Jerusalém com esse séquito fenomenal. Foi uma grata surpresa, mas foi uma grande decepção. Porque, afinal de contas, Jesus minimamente era tido como um mestre, um rabi, um rabino. Mas ele montado num jumentinho, que coisa mais discrepante. Se ele era para ser tido como o grande líder, o general, o soldado vitorioso na batalha, tinha que vir montado num cavalo muito majestoso. Seria mais ou menos como hoje se esperasse que uma autoridade desse porte viesse adentrando a principal avenida da cidade num Rolls Royce, né? Minimamente isso. Mas vem num fusquinha cambeta, né? Com as portas batendo, né? Não estava muito adequado, de tal sorte que quando a multidão começou a entoar um hino, Hosana, bendito que veio o nome do Senhor, as autoridades religiosas, os fariseus, advertiram Jesus dizendo assim: repreende os teus discípulos, estão dizendo bobagem, isso não tem nada a ver com você. Esse rei da glória que nós estamos esperando, que o salmista já há 1000 anos entoava, não pode ser esse que vem montado no jumentinho. E João registra, quando faz a abordagem desse episódio, que até os discípulos não estavam entendendo nada, não estavam compreendendo este acontecimento. Só depois do que sucedeu, a morte, a ressurreição, Cristo aparecer redivivo, é que tudo isso fechou. Por isso, se a indagação do salmista posta aí, quem é este Rei da Glória, era muito plausível. Precisamos saber quem é esse Rei da Glória. Afinal de contas, de quem que nós estamos falando? Com quem que nós estamos lidando? Quem é este Rei da Glória? Muito mais, aqueles circunstantes em Jerusalém precisavam saber quem era este. E a resposta, conforme registro de Mateus desse episódio, é que eles responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mas essa resposta não é completa. Era também. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei, é o Rei da Glória. Jesus era o Rabi, Jesus é o Salvador, mas Jesus, acima de tudo, é aquele que é apresentado neste salmo de uma maneira muito especial como o Rei da Glória.
E eu queria apontar para este Rei da Glória, para o que as multidões eram convocadas a abrirem o caminho, as portas se abrirem, todos entoarem dizendo que Ele é forte, poderoso, poderoso nas batalhas, um coro maravilhoso que só perdia para o coral da fraternidade, que é o melhor de todos os corais, junto com o Adora Kids, evidentemente, né? Mas você fica imaginando que coisa maravilhosa esse coral. O Salmo 24 nos dá informações muito importantes para a gente responder, afinal de contas, quem é este Rei da Glória? E a primeira coisa que nós aprendemos neste Salmo é que o Rei da Glória é o soberano Senhor. Anote isso. Tenha muito claro esta realidade. Nós não estamos diante apenas de um rabi montado num jumentinho com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, provocando inclusive os que estavam ao redor para dizer, não é possível que esse é o esperado das nações, o Messias, o que nós tanto aguardamos, mas ele é o soberano Senhor. Os 2 primeiros versículos do Salmo dizem assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esses 2 primeiros versículos apontam para este qualificativo, este atributo, esta condição magistral do Senhor Jesus. O nosso amado Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, a quem celebramos com mais vigor ainda nesta semana, não podemos olvidar, Ele é o soberano Senhor. O verso 2 nos diz com toda clareza que Ele criou todas as coisas, fundou Ele a terra e tudo que há nela, sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. De uma maneira bastante poética, construtiva, imaginativa, mais profunda, nós somos apresentados àquele que fez todas as coisas. O prólogo do Evangelho de João, a abertura desse 4º Evangelho, nos dá conta que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí se diz, todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando você pensar em Jesus, o humilde Salvador, o que veio até nós naquela condição simples, o que de braços abertos verteu seu precioso sangue pela nossa redenção, não esqueça, Ele é eterno, Ele fez todas as coisas e sustenta tudo com a força do seu poder. Jamais podemos olvidar disso. A fé cristã é a crença num Deus capaz de, por amor, como ouvimos há pouco aqui, acompanhamos juntos, doar-se, dar-se em favor de nós, um sacrifício de amor, mas Ele não perde a sua majestade. Ele não deixa a sua condição gloriosa. Ele é o soberano Senhor. E essa declaração que principia o Salmo é muito significativa quando diz, ao Senhor pertence tudo. Ele é proprietário de todas as coisas. Nada escapa ao senhorio de Cristo. De uma maneira abrangente, o versículo diz, Ele é dono da terra, Ele é dono do mundo, Ele é dono das pessoas. Vamos aqui tomar em partes. A terra, tomada no seu aspecto geográfico. Montanhas, alcantilantes, vales profundos, caudalosos rios, grandes mares, as cavernas, as árvores, os bosques, enfim, tudo que a gente pode pensar, seja na superfície, seja no núcleo da terra, tudo pertence a Deus, nada foge ao seu domínio. Ele é Senhor da terra. Ao Senhor pertence a terra. E aí depois se diz, o mundo também pertence a Ele. E aqui mundo compreendido na dimensão da nossa condição humana. Vou tomar aqui com muita cautela a expressão,
nós somos do mundo, somos mundanos nesse sentido. Não na condição moral que eu estou fazendo essa referência. Então nós pertencemos a Deus. Eu e você, cada um de nós, não somos de nós mesmos. Por direito, somos do Senhor. O Senhor nos fez, Ele é o nosso proprietário, Ele é o nosso dono. A Ele devemos todas as satisfações. A Ele prestamos conta. E aí, o salmista fecha tudo isso e tudo que nele se contém. Então, as estruturas, os governos, aquilo que se pode fazer a partir desta condição em que nos achamos no mundo, tudo é do Senhor. Impressionante porque não é assim a visão comum das pessoas. Cada qual se acha dono do seu nariz. Não dá satisfação para ninguém, quanto mais ao Senhor. O filho não dá satisfação ao pai, o cônjuge também não quer saber de dar satisfação ao seu companheiro, a ovelha ao pastor, o pastor à ovelha. Então, cada um vive por si. Mas esse não é o princípio bíblico. Porque o princípio bíblico primeiro nos atrela àquele a quem pertencemos. Ele é o soberano Senhor. Então é preciso, necessário, imprescindível que nesta marcha do domingo de Ramos, quando vamos carregando conosco os nossos mantos, as nossas palmas, para então fazer esse terreno para Jesus passar e entrar triunfantemente no nosso coração, na nossa vida, naquilo que Ele há de reger, Ele seja reconhecido como o Rei da Glória, que é o soberano Senhor. Ele é soberano Senhor, o que determina o princípio teológico fundamental. Deus não está à disposição dos nossos interesses. Nós é que devemos estar à disposição dos interesses dele. Quando buscamos a face do Senhor e clamamos sua ajuda, seu socorro, o expediente da oração nos é apresentado como tão favorável. Não é para a gente impor a vontade pessoal perante o Senhor, é para conhecer a vontade do Senhor e nos dispormos a ela. E termos as mãos dispostas a cooperar com o seu reino. Porque Ele é o soberano, não nós. Quando o pecado entrou no mundo, ele causou uma inversão de valores fundamental. Quem estava no centro de tudo, no trono, era o Senhor. O pecado disse assim: sai daí, Senhor, porque agora é eu que vou sentar. Quem manda sou eu. Eu que sei das coisas. Eu entendo de tudo. Afinal de contas, provei do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei igualzinho Deus as coisas. E é mais ou menos assim que a gente age ao longo da vida. Viramos professor de Deus. Estamos ensinando Deus a dirigir o universo. E até diante das circunstâncias catastróficas que se avizinham de nós, se avistam perante cada um de nós, a gente se acha mesmo capaz de dizer para Deus como deve fazer as coisas. Mas é importante lembrar, nesta marcha de Ramos, o Rei da Glória é o soberano Senhor. E nós devemos nos curvar humildemente diante da sua face e dizer: Hosana, Hosana. E a palavra Hosana é tão significativa. Ela não tem uma tradução muito definida, mas ela traz na sua raiz a ideia de salva-nos, Senhor! Salva-nos, Senhor! Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. O braço humano não pode nos redimir. As estruturas sociais, políticas, econômicas não vão nos salvar. Salva-nos, Senhor! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Só Ele é capaz de nos salvar. O Rei da Glória, portanto, primeiro de tudo, é o soberano Senhor. Mas, em segundo lugar, aprendemos nesse texto que o Rei da Glória é diante de quem sempre comparecemos. Note que coisa interessante, leio de novo versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, enganosamente, dissimuladamente, com dolo.
subir ao monte do Senhor. Aquela multidão que repentinamente se reuniu para cantar hosanas a Jesus, que adentrava Jerusalém, talvez motivada em alguma medida pelo Salmo 24, estava realmente subindo ao monte. Jerusalém está colocada num lugar bastante alto na geografia da Palestina. E o Monte Sião fica um pouco mais de lado, assim, mais alto ainda, subindo ali, chamado Monte das Oliveiras. Então, tudo isso trazia a ideia de assim, um lugar mais elevado, um lugar que a gente pode se abstrair das coisas comezinhas para estar mais concentrado. Você deixou a sua casa hoje, veio pelo caminho habitual ou outro, para estar aqui na casa do Senhor, subiu também ao monte do Senhor. E é interessante, porque a ideia que está colocada aqui é exatamente essa. A gente vai à presença do Senhor. Quando a gente se dirige ao culto, a gente não vai para assistir um programa religioso, acompanhar uma liturgia, ouvir um bom coral, acompanhar uma mensagem que seja inspirativa, encontrar as pessoas. Bom, tudo isso acontece no mover do culto, mas a gente sabe, a gente está subindo ao monte do Senhor. A gente quer comparecer diante da presença do Senhor. Mas o notável é que quando o salmista pergunta quem subirá ao monte do Senhor, por detrás disso está a ideia seguinte: nós sempre estamos diante da presença do Senhor, até mesmo quando não nos damos conta disso, porque o Senhor ocupa todos os espaços. Deus não está resguardado neste templo. E quando termina o culto, Deus fica aqui e a gente toca a vida para fora. Ele vai conosco quando a gente está. Lá na sua casa, você está diante da presença do Senhor. No seu trabalho, você também está no monte do Senhor. No ambiente de lazer, de recreação, de estudo, de convívio variado, você jamais fica fora da presença do Senhor. Então, o Rei da Glória é diante de quem sempre estamos comparecendo, sempre estamos perante a sua face. E a ideia posta aqui de subir, elevar-se, sair do comezinho, do simples, traduz a ideia de reverência. Subir ao monte aponta para a necessidade do respeito. Muitas vezes, advertido que somos, de que não saímos da presença do Senhor, nós não o tratamos com a reverência que Ele merece ser tratado. Nossa vida não espelha a condição de alguém que reconhece diante de quem está. Imaginamos mesmo que as coisas só acontecem nos programas religiosos, no lugar religioso, no dia religioso, e o resto da vida a gente vive mundanamente. Agora sim, eu estou me referindo às questões de natureza moral, espiritual. Vivemos por conta e risco, da qual faz o que quer. Mas se nós entendemos o primeiro princípio, que o Rei da Glória é o soberano Senhor, não podemos esquecer que o Rei da Glória é diante de quem nós sempre estamos comparecendo. Quem subirá ao monte do Senhor? Por isso é preciso subir ao monte do Senhor e permanecer na sua presença. Vir à casa do Senhor é hábito, costumeiro. Se por acaso, algum domingo, você não puder vir aqui, você estranha, você, não pude ir na igreja, que pena, um compromisso, uma coisa. Você se ressente. Eu espero que você sempre possa vir. Você nos prestigia muito com a sua companhia aqui. E traga os seus. Vamos trazer mais gente ainda. Não tem problema, vamos abrindo mais cultos, se necessário for. A questão é que quando termina o culto, nós temos que permanecer na presença do Senhor. O verso 3 fala sobre chegar. A primeira parte, a segunda parte fala sobre ficar. A gente chega à presença do Senhor, mas acha que depois pode apiar, descer e não ficar mais. Permanecer. O monte do Senhor vai nos acompanhar quando encerrar-se esse culto. Vai conosco em todas as instâncias da nossa vida. Daí a necessidade de haver esta perseverança
em pelo menos 3 aspectos que o salmista deixa no versículo 4. Ele diz assim: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Primeiro de tudo, nós revelamos esta permanência na presença de Deus buscando pureza, pureza de alma, pureza de coração, não permitindo em hipótese alguma que alguma impureza, alguma coisa suja, alguma coisa que deixe obnubilar da glória do Senhor na nossa vida. Qualquer senão deve ser rapidamente extraído, deve ser motivo de levarmos à presença do Senhor com arrependimento, na certeza do seu mais absoluto perdão, como pudemos nesse culto mesmo usar desse expediente, porque o Senhor nos quer como puros de coração, limpo de mãos e puro de coração. Que as nossas mãos não militem nas realidades da impureza, que o nosso coração não abrigue qualquer tipo de impureza. Mas além da pureza, o salmista insta a que nós busquemos sempre a verdade, a sinceridade, a transparência. Não sejamos dissimulados, não amemos a falsidade, não vivamos enganando a quem quer que seja. Via de regra, quando a gente está enganando a outrem, a gente está, primeiro de tudo, enganando a si mesmo. Quem imagina que está enganando ao outro com suposições a seu próprio respeito, está, na verdade, se auto-enganando. E se imaginar que está enganando a Deus, então, me desculpe, falta um mínimo de capacidade de inteligência para saber quem pode enganar ao Senhor. Então, a verdade. Verdade nos lábios, verdade na vida, verdade nos relacionamentos. E ele fecha o versículo 4 dizendo assim: nem jura dolosamente. O dolo que é intenção de fazer algo errado, intenção de cometer a injustiça. Por isso a perseverança na presença do Senhor requer de nós pureza, verdade e justiça. E é uma batalha constante. Eu quero também desafiar você, nesta semana chamada Santa, e na medida que a gente for caminhando nos eventos que tivermos, considerar esses aspectos levantados pelo salmista, como pilares no nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual. Em que medida não temos abrigado na nossa alma a sujidade, a falsidade, a injustiça, e varrermos para fora da nossa alma estas coisas, para que nós possamos realmente reverenciar o Senhor diante de quem nós sempre estamos. Porque ou estaremos diante dele com o coração puro e sincero, ou com o coração insincero, mas estaremos também diante da sua face. Quem é o Rei da Glória? Era mais do que o profeta de Nazaré, o rabi que se acercava de muitos discípulos. O Rei da Glória é o soberano Senhor. O Rei da Glória é diante de quem nós sempre comparecemos. Em último lugar, o Rei da Glória é da parte de quem recebemos a eterna salvação. Versículos 5 e 6. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Diante desses aspectos que passamos ligeiramente aqui, nós podemos nos sentir assim, extremamente frágeis, incapazes. Um peso de culpa pode minar o nosso coração. Quantas vezes a impureza, a injustiça, a falsidade tem dominado o nosso coração. Mas nós temos uma certeza, nós estamos diante de um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que é o coração compungido e contrito, Ele não despreza, como lemos há pouco no Salmo 51, Salmo de confissão de pecados. Porque a nossa salvação não está estribada no nosso agir, no nosso proceder, nas nossas convicções,
mas na maravilhosa graça do Senhor. Por isso, o salmista diz, ele obtém do Senhor a bênção. É o Senhor que nos abençoa com a salvação. Aqui posta nesses termos a justiça do Deus da sua salvação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma numa autobiografia, dizendo, se alguém pode se sentir justo, perfeito, alguém que não paira qualquer dúvida, deve ser eu, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu de fariseus, quanto à lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, considerei perda, para ser encontrado debaixo da justiça de Cristo. Não quero ser encontrado sob a minha justiça, porque fazendo coro com Isaías, ele reconhece, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, mas a justiça de Deus sobre nós, aquela que recaiu sobre Jesus, é derramada em nosso coração, para que nós possamos obter a mais preciosa das bênçãos divinais. Da nossa justiça nos lançamos para a justiça de Deus em Cristo Jesus. E essa justiça de Deus traz uma paz ao nosso coração, traz uma serenidade à nossa alma, traz uma tranquilidade ao nosso ser, de tal sorte que nós reconhecemos que não por justiça própria, mas pela justificação que Jesus realizou, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Qualquer expediente de peso de culpa que estivera sobre a nossa mente é retirado pela maior das bênçãos. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E isto nos dá a bênção de podermos formar uma grei santa daqueles que se reconhecem não como merecedores de qualquer bondade, de qualquer bênção da parte do Senhor, mas como receptáculos da sua maravilhosa graça. Graça é o quê? É favor imerecido. Graça é aquilo que o Senhor nos dá sem nós termos qualquer mérito. E o Senhor derrama a sua graça sobre nós. E o verso 6, então, enfecha isso dizendo, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Notável que no meio daquela grande multidão que fazia Jesus adentrar em Jerusalém, a maioria não estava sabendo o que estava acontecendo. Por isso perguntar, quem é este? O que está acontecendo aqui? Não temos a menor noção do que está acontecendo. Os fariseus advertiram Jesus para que repreendesse-os do que estavam fazendo. Os discípulos não estavam entendendo nada. Imagine a multidão, mas nós entendemos o que estamos fazendo, porque nós somos a geração que busca a Deus, a geração que reconhece o Deus soberano, a geração que sabe que está sempre diante da face do Senhor, a geração que, mercê da sua finitude e limitação, se posta sobre a maravilhosa graça do Senhor. Muitos não tinham a mínima noção, porque estendiam seus mantos e ramos, fazendo o Salvador por ali passar. Mas nós sabemos quem é o Rei da Glória, quem é que reina absoluto no nosso coração, quem é que merece todo louvor, toda adoração. Ele é o nosso soberano Senhor. É diante da face dele que nós nos encontramos para bendizê-lo e para adorá-lo eternamente. Nesse sentido, eu quero convidar você para que unamos a voz e o coração, entoando o hino 257, em louvor ao nosso Deus, hosana nas maiores alturas. Fiquemos em pé.